Oi pessoal, meu nome é Tami, eu sou ressonante, tô na minha quarta onda e eu vim aqui contar pra vocês como foi a minha experiência com o caminho das palestras, até a minha quarta onda. E eu coloquei mais aqui alguns tópicos que eu queria também abordar, porque nesse caminho a gente se sente meio sozinho, né? Então eu venho aqui compartilhar com vocês, talvez vocês se identifiquem e me contem aí nos comentários se vocês têm alguma dica para me dar, se vocês também se identificaram com o que eu falei, se vocês pensam de outra forma, deixa aí nos comentários, daí vocês me ajudam, ou pode ser temas que vocês querem que eu aborde aqui. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar para vocês como foi a minha primeira onda e como foi para mim o caminho das palestras. Eu não vou falar aqui como que você pede ressonância, como que você faz o caminho das palestras, e nem para te explicar o que é a ressonância harmônica. Isso é tudo material e conteúdo do professor Hélio Couto, é uma ferramenta do professor Hélio Couto. Então, se você quiser saber como que faz o caminho das palestras e como você faz para pedir a sua primeira onda, eu vou deixar o link do site do professor Hélio Couto aqui embaixo na descrição. Então, se você nunca ouviu falar sobre ressonância harmônica, nem sobre o professor Hélio Couto, e você quiser saber mais sobre isso, sobre a ferramenta, acesse o site que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Tamires, eu tenho 37 anos, eu moro com meu noivo desde maio de 2021. Eu tenho uma filhinha que vai fazer 3 anos, a Maitê. Mês que vem ela faz 3 aninhos. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre ressonância harmônica foi no carnaval de 2020. Eu fui passar o carnaval em Floripa com uma amiga e uns amigos dela que eu não conhecia. E lá foi a primeira vez que eu ouvi eles comentando se já estavam começando a primeira onda, um estava no caminho das palestras e eles falando umas coisas muito doidas. Eu falava, gente, o que esse povo tá pirando, sabe? A gente não tava no meio daquela bagunça de carnaval, né? A gente resolveu pegar o período do carnaval para viajar em Floripa, porque eu não conhecia, foi a minha primeira vez lá. E o menino que morava lá na época, que estava levando a gente para cidades e tudo mais, ele era numerólogo e ele estava fazendo o caminho das palestras. E nesse meio tempo, nessas viagens, a gente foi parar na casa de uma amiga dele e ela falou que ela já estava na primeira onda, estava contando, tipo, um ápice, um êxtase de como que foi a primeira onda dela e a segunda, e eu tava tipo, cri, cri, cri. Falei, gente, que loucura é essa que esse povo tá falando? Só que daí eles tentaram me explicar, mas eles não conseguiram me explicar, porque quando você tá começando, eu vou te falar que hoje, até hoje, na quarta onda, eu não sei muito bem explicar para as pessoas exatamente o que é. Eu sei que é uma ferramenta que é baseada em transferência de informação, sobre elevação da sua energia e tudo mais, basicamente, assim, leigamente falando. Mas você ouvir isso pela primeira vez parece uma loucura. Seu cérebro fica tipo, o que essas pessoas estão usando, sabe? Muito louco. E eu fiquei curiosa, porque eu sempre tive a mente muito aberta, sempre gostei de astrologia, tarô, sempre fui meio a doidinha da família, sabe? E quando eu voltei para São Paulo, eu fui atrás, né? Fui pesquisar, fui ver do que se tratava e comecei já de fato a assistir o caminho das palestras, né? Assistir os vídeos e eu boiava geral no que estava acontecendo, no que o professor Hélio estava falando. Tipo, eu falava, não, calma, uma hora eu vou entender, que era uma coisa que eles sempre falavam quando ele tentava explicar pra mim. Vai assistindo os vídeos que uma hora você vai entender. E de fato, quando eu fiquei sabendo, eu voltei para São Paulo, comecei a assistir, mas aí começou aquela loucura de fechar para pandemia, eu fui demitida assim que eu voltei de férias e houve um monte, naquela época, 2020, a pandemia mudou a vida de todo mundo completamente, né?
Então, eu acabei não continuando os vídeos, muita coisa aconteceu na minha vida. Fui parar num lugar muito ruim, muito ruim mesmo, tipo, emocionalmente, mentalmente, aconteceu muita coisa naquele ano. A energia naquela época era muito pesada, tava muito pesada a vibração, acho que da Terra no geral, e muito medo, ansiedade. Eu estava desempregada e eu voltei a morar com a minha mãe. Tinha acabado de começar um relacionamento. Engravidei, gente. 2020 foi um ano de completa loucura na minha vida. Então, eu comecei o caminho das palestras e isso acabou se perdendo no meio do caminho e eu não continuei. E eu só fui voltar com o caminho das palestras, acho que foi no final de 2022. Eu já estava aqui morando aqui, já estava casada com um filho, morando aqui nesse lugar onde eu tô hoje, nesse apartamento que eu tô hoje. E eu tava assim muito depressiva, tava muito com a minha mente muito ruim, com o meu emocional muito ruim. E eu lembro que eu resolvi fazer tirar cartas. Fui numa moça não, mentira, foi online. Uma amiga minha falou, é muito legal, Não, lembrei. Eu já tinha tirado cartas com ela no final de 2019. E do nada veio na minha cabeça pra eu ir lá tirar cartas com ela de novo. Porque ela já não morava mais em São Paulo, ela tava no interior e ela tava atendendo online. Pra mim foi melhor ainda, porque eu tava com um bebê, e sair de casa pra fazer essas coisas era meio complicado, a gente ainda tava com muito medo, pelo menos eu ainda estava muito traumatizada do Covid, porque minha filha pegou Covid pequenininha, com meses. Então eu evitava muito ir na casa das pessoas, ou eu evitava muitas coisas para não expô-la ainda, né? Ela ainda não tinha tomado vacina, na época ela ainda não podia, então eu evitava muitas coisas e vivia baseada no medo. Quando eu fui tirar cartas, ela me perguntou se eu conhecia o professor Hélio Couto, né? Se já tinha escutado, ouvido falar da ressonância harmônica. E eu falei que sim, que eu já tinha escutado falar, que eu tinha começado o caminho das palestras e que eu havia parado. E depois dessa consulta que eu fiz com ela, eu voltei pro caminho das palestras, voltei do zero, né? Acho que eu já tinha visto umas 10 palestras e eu voltei do início e voltei a fazer o caminho das palestras do zero. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que eu me lembro, assim, vagamente, acho que eu terminei de assistir as palestras em junho de 2023. Então eu voltei no final de 2022, terminei no meio de 2023. Só que daí eu passei um mês enquanto eu li o livro, eu tava pensando, poxa, agora é o último passo, vou ter que pedir, né? Só que eu tava morrendo de medo de pedir a ressonância. Eu tava morrendo de medo, gente. Porque o caminho das palestras pra mim eu já tive muita catarse. Eu chorava muito, eu me sentia muito triste. Eu não tinha vontade de fazer as coisas. Eu me sentia literalmente um passarinho na gaiola. Só que a minha gaiola tava com a porta aberta e eu não saía da gaiola. Era exatamente assim que eu me sentia. Eu sentia muito medo de pedir, porque você começa a pesquisar, né? Você tá no caminho das palestras, você vai atrás de relatos de ressonâncias e tudo mais, e você vê gente que começou a ressonância e a vida parece que despencou, sabe? Do ruim foi pro pior ainda. Então eu tava com muito medo, porque o meu mental não tava lá essas coisas. Enfim, no começo de agosto me deu uns 5 minutos e eu falei, não, chega de medo, vou pedir e acabou. Fiz uma lista de 2 páginas com tudo que eu queria. Nessa época ainda dava para fazer os pedidos, né? Acho que eu pedi mais de 40 coisas, fiz mais de 40 pedidos. E mandei. Falei, bom, eu falei, seja o que Deus quiser, pedi. Eu lembro até hoje, eu pedi no dia 2 de agosto. Só que eu pedi o gratuito, né, pelo ICA. E
demora em torno de 2 meses. Demorou 2 meses cravado pra chegar minha onda. Então eu pedi no dia 2 de agosto. Chegou pra mim no dia 2 de outubro. E eu me lembro que 2 dias antes de chegar a minha onda, eu tava sentada ali na sacada e eu sentia como se fosse, não sei, como se alguém tivesse passando a mão muito de levinho assim na minha cabeça e na hora eu lembrei da minha onda. Eu falei, deve estar pra chegar a minha onda, não sei por que veio isso na minha cabeça. E eu sentia como se fosse uma coisa, uma energia ou alguém mexendo muito de levinho assim, bem no topo da minha cabeça. E foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, minha onda tá chegando. E eu não sabia de fato quanto tempo ia demorar, né? Eu só pedi. Eu sabia que poderia demorar até 3 meses. Então eu sabia que ela já estava para chegar, mas nesse dia eu senti de fato. Nesse mesmo dia, o meu marido quebrou o pé. Quebrou o pé, tipo, chegou em casa com o pé preto, sem zero condições, assim, de fazer qualquer coisa. E eu acabei que eu esqueci. 2 dias depois chegou a minha onda, gente. Eu pulava de alegria, meu coração disparado e eu com medo de dar o play naquele negócio. Foi muito, muito legal. E eu esperei o dia seguinte, né? Ela chegou, já era tipo tarde, já devia ser umas 9, 10 horas da noite. O professor sempre fala, né, pra tocar pela manhã. Então eu esperei o dia seguinte e comecei a tocar de manhã. E eu ficava, tipo, meio que em alerta, tipo, ai meu Deus, será que vai, tipo, parecia que ia pular um bicho da parede em cima de mim. Era muito louco. Mas assim, aquela felicidade, aquela excitação, um misto de o que será que vai acontecer, sabe? Aquela expectativa, uma expectativa, e eu vi que, tipo, os dias continuaram normal, e eu falei, tá bom, né? Vamos deixar pra ver o que vai acontecer. Só que eu tive resultados, assim, em um mês eu tive resultados muito grandes, pelo menos pro lugar que eu tava. Eu tava, tipo, eu fui mandada embora grávida em 2021. Eu fiquei praticamente 2 anos desempregada, porque eu tava grávida, então o bebê nasceu, a gente tava ali numa época de pandemia, então o medo de deixar ela com alguém na creche era muito grande. Eu cheguei a fazer isso. E em 15 dias que eu deixei ela na creche, ela pegou Covid. Então, ficou internada, ela ficou bem mal, graças a Deus, hoje ela tá ótima. Mas isso tudo, nessa época, né, foi criando um medo muito grande em cima de mim. Então eu me via meio que paralisada. Ao mesmo tempo que eu queria voltar a ser ativa como eu era, eu sou enfermeira formada, pós-graduada. Eu morava sozinha, eu era independente, então eu estava num lugar de, tipo, de medo, de isolamento, com um bebê pequeno, me sentindo inútil. Eu estava sendo sustentada pelo meu marido, que não é nada demais, mas pra mim, que sempre fui independente, morava sozinha e tudo mais, era um lugar muito ruim para estar. Eu não queria depender de ninguém porque, sei lá, por ego, não sei. Mas toda essa situação me deixou num lugar muito ruim. Eu não queria estar desempregada, eu não queria estar presa em casa, apesar de um dos meus maiores sonhos era ser mãe. E sendo mãe eu não estava feliz, porque a minha mente não conseguia ver o milagre que era eu ter a minha filha nos braços, eu ter a minha família, eu ter a minha casa com o meu marido. Eu tinha tudo para estar feliz e eu estava muito, muito, muito infeliz, preocupada com o que eu estava perdendo lá fora. Quando na verdade toda a minha riqueza já estava aqui dentro. E não precisava estar me sentindo daquele jeito. Então, quando a minha onda chegou, eu, eu comecei a realizar coisas que eu queria muito. Por exemplo, eu sou habilitada desde que eu tinha 19 anos, mas eu tinha um medo estarrecedor de dirigir. Eu tinha completo pânico, porque a minha mãe tinha medo de dirigir, muito medo. E de alguma forma ela colocou aquilo na minha cabeça, que dirigir era uma coisa ruim, então eu acreditava piamente que dirigir é uma coisa ruim. Então eu sentava num banco de motorista, atrás do volante, meu coração acelerava. Eu sabia como dirigir,
Mas na hora que eu ia colocar isso em prática, eu ficava tão nervosa, tão ansiosa, que eu errava pedal, o carro morria. Eu não sei. Eu sei que eu ficava completamente desnorteada. Completamente cega. Não sei o que aconteceu com a minha cabeça, eu não conseguia. O medo, assim, o medo ele me cegava. E quando a minha onda chegou, meu marido quebrou o pé. E é como se uma coisa fosse puxando a outra, sabe? E a gente tinha que ir em consulta, eu tinha que levar no hospital e fazer exame. E ele não sabia se ia fazer cirurgia ou não, eu com um bebê pequeno. E a gente pagando Uber com o carro parado na garagem. Tipo, era uma coisa que não fazia sentido. E a estimativa dele ficar com aquele pé quebrado era, tipo, 3, 4 meses. Dele ficar com o pé quebrado, não, né? A recuperação dele seria estimada em 3, 4 meses. E ele ficava, poxa, o carro parado na garagem, a gente pagando Uber, sabe? Você é habilitada, você tem que dirigir, você tem que perder o medo. E aquilo acabou acontecendo. Eu renovei minha habilitação, que estava vencida há um tempão, porque eu não dirigia, então eu não estava nem aí. Aí acabei renovando minha habilitação. A tia do meu marido falou, se você quiser, eu vou com você pra gente dar umas voltinhas, você vai perdendo medo, a gente pega um domingo tranquilo, você deixa sua bebê com a sua mãe e a gente vai, sabe? Pra você começar a perder o medo. E, gente, eu sei que eu enfiei minhas caras e fui. E foi incrível. E eu fiz com ela o quê? A gente saiu uns 3 dias pra dirigir. E no quarto dia eu já peguei o carro sozinha e comecei a andar sozinha pra, tipo, eu não queria colocar minha filha no banco de trás, eu tava apavorada ainda de dirigir. Mas, tipo, foi incrível. Nas primeiras vezes eu me tremi inteirinha, dura no volante, sabe, travada. Mas encarei e consegui passar o pavor que virou medo. E depois foi virando um receio, até que hoje eu amo dirigir. É incrível, eu nem sei como eu fiquei tanto tempo sem dirigir. E porque eu comecei a dirigir, eu consegui um emprego em menos de um. Não, em menos de um mês. Foi, em menos de um mês. Eu comecei minha onda 2 de outubro, dia 13 de novembro, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a dirigir, dias depois me chamaram para uma entrevista que eu já tinha, para o mesmo cargo que eu já tinha feito 2 entrevistas e eu não tinha passado. E era um cargo que eu queria muito, era um cargo de supervisora de ambulatórios na minha área, que eu já exercia há muitos anos. Só que era assim, eu era enfermeira nos ambulatórios e agora eu seria supervisora dos ambulatórios. E isso era uma coisa muito além de qualquer coisa que eu já tinha imaginado. Porque, primeiro, porque eu estava há mais de 2 anos fora do mercado. Segundo, porque eu nunca tinha sido supervisora. E a minha mente estava num lugar tão escasso, tão negativo, que por mais que eu fizesse a entrevista, aquilo na minha cabeça era completamente fora de cogitação, sabe? Mas aí acabou que me chamaram novamente para entrevista. Eu fiz a entrevista. 3 ou 4 dias depois me ligaram falando que eu tinha passado, para eu mandar meus documentos, que ia ser iniciado o processo de admissão. E, gente, eu tava assim, todos os dias, era como se eu tivesse enfiado meu dedo na tomada, assim, e saísse elétrica o resto do dia. Era isso que eu sentia, né, na primeira onda. Eu vivia elétrica, assim, como se eu vivesse flutuando. É um sentimento muito doido. Se você ainda não começou, se você está no caminho das palestras, você vai entender quando você começar. Era como se as 24 horas do dia não fosse suficiente para toda a energia que eu tinha. Era assim, era incrível. Acho que a expectativa de não saber o que ia acontecer, ver as oportunidades chegando, ver as coisas acontecendo, era assim, muito, muito, muito incrível. Então, em um mês eu comecei a dirigir, coisa que eu tinha muito medo, consegui um emprego. No segundo mês eu comecei a trabalhar no emprego que eu queria muito, que eu já tinha feito 2 entrevistas e não tinha passado, eu só passei depois que eu comecei a ressonância.
E, tipo, a minha rotina mudou, assim, drasticamente. Foi, assim, um aprendizado gigantesco que exigiu muito, muito, muito de mim. Emocionalmente, mentalmente, fisicamente, exigiu muito de mim. Mas foi um lugar de muito aprendizado. E eu ainda sentia medo, né? Porque eu não sabia se eu ia dar conta do que estava me sendo pedido. E eu não sabia como que ia ficar a rotina com a minha filha. Eu tinha ainda muito medo de deixar ela com os outros. Ela já ia para a escola, mas ela saía às 4 da tarde. E depois disso eu deixava ela com a minha mãe, né? Até a hora de eu chegar. Mas o que me aliviava muito é porque esse trabalho ele era híbrido. Então, 2 dias da semana eu estava em casa. Então, isso me deixava um pouco mais em paz por poder estar ali caso a minha filha precisasse. Mas isso também me sobrecarregava porque eu queria abraçar o mundo, sabe? Eu queria manter minha casa limpa, organizada, passear com o cachorro, cuidar da minha filha, fazer almoço, janta, trabalhar, sendo que era uma coisa que eu ainda estava aprendendo. Por mais que eu soubesse como era gerir um ambulatório, eu não sabia o que era supervisar 30 ambulatórios, que era o que eu fazia nesse novo cargo. Então, a primeira onda, ela me tirou do lugar, literalmente. Foi, tipo, o trem saindo da plataforma. Foi incrível. E, gente, é uma energia muito doida. Eu nunca imaginei que seria aquilo que foi. Eu nunca imaginei que eu teria resultados tão rápidos. Não imaginava mesmo. Eu nem sei o que eu imaginava, porque eu sentia muito medo. E ainda mais por tudo que eu sentia, todas as catarses que eu sofri no caminho das palestras. Eu vivia travada, minhas costas viviam travada. Eu sentia muito cansaço, sentia muita tristeza, eu chorava muito no caminho das palestras, eu me sentia muito sozinha. E quando a primeira onda chegou, foi, tipo, avassalador. Foi avassalador. Tipo, pra, pode ser que pra você nem seja uau, mas pra mim foi, tipo, foi incrível. Era como se a minha casa, mesmo durante o dia, ela fosse sempre escura. E de repente alguém jogasse um holofote, assim, e as coisas começassem a enxergar a vida, sabe? Que existia vida novamente, que existia vida lá fora. E pra mim foi incrível, gente. A primeira onda foi maravilhosa. Eu anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Ah, tá, minha primeira onda eu pedi gratuita. Deu tudo certo, consegui emprego, consegui dirigir, consegui mudar a minha. Eu mudar não, né? O professor mudou a minha energia para que eu conseguisse mantê-la. Que é basicamente isso que acontece na sua primeira onda, né? E eu continuei a estudar, não parei de estudar o caminho das palestras, eu tô sempre. Até hoje eu reassisto as palestras, assisto palestras novas, né, que o professor disponibiliza no site dele. E é isso, gente. Me fala aqui como que foi a primeira onda de vocês, se vocês já são ressonantes, se vocês se identificam com as coisas que eu falei, se aconteceu a mesma coisa com vocês, se vocês sentem quando a nova onda de vocês está chegando igual eu sinto. Hoje em dia eu já não sinto mais como eu senti da primeira vez, né? Que é aquela energia bem no topo da cabeça, mas eu ainda sinto quando ela vai chegar uma nova onda, quando ela tá chegando, né? Se você está no caminho das palestras, não desiste, mesmo que você tenha catarse, porque as minhas piores catarses eu senti no caminho das palestras. Então, nos próximos vídeos eu vou contar como foram as minhas próximas ondas. Se você gostou do meu relato, deixa um joinha, se inscreve no canal, me conta aí nos comentários. Sei lá, me conta de onde você é, como foi sua experiência, se você já começou a ressonância, se você está no caminho das palestras, me conta aí, vamos trocar. Também quero aprender com vocês. Eu espero que vocês também estejam aprendendo comigo. Eu estava meses para fazer esse canal, mas tanta coisa aconteceu e eu acabei sempre deixando para depois. E vamos ter contribuição na vida do outro. Às vezes, alguma coisa que eu trouxe você nunca tinha escutado falar, como a possibilidade de poder pedir a ressonância de forma gratuita. Não sei, qualquer coisa.
continua comigo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque eu vou contar os outros relatos das minhas próximas ondas, das minhas outras ondas. Eu tô na 4ª agora, então ainda tem mais alguns vídeos aí pra eu fazer pra vocês, tá bom? Obrigado, gente, pra você que ficou até aqui. Muito obrigado. E espero ouvir de vocês. Até o próximo vídeo.